E aí, gente, tudo bom? Eu sou o professor José Ricker, de Biologia do Gabarito, e vou corrigir com vocês agora uma questão da UX. É uma questão de linkage, é um assunto muito especial e bem frequente no vestibular da UX. A questão vai aparecer aí na telinha e depois a gente vai resolver aqui no quadro. Então tá, deram uma lida na questão? A questão ela trata de uma linha um pouquinho diferente do que a gente trabalha geralmente com a genética. Porque na genética, a gente sempre fala muito em segunda lei de Mendel. Só que o que a gente tem que lembrar? Que a segunda lei de Mendel, aquela ideia de cruzar azão, azinho, bezão, bezinho, sei lá, por exemplo, com azão, azinho, bezão, bezinho, a gente tem uma lei da segregação independente. As letrinhas, que são os genes, são os segmentos que podem ou não produzir proteína, eles estão em pares distintos, em pares separados. Então eu tenho aqui, por exemplo, um par, o parzinho roxo, com o azão, azinho, e o outro par, o preto, com o bezão e o bezinho. E no processo da meiose, na formação de gametas, a gente sabe que lá na fase S tem a duplicação do DNA. Então a gente tem a formação das cromátides irmãs. Então cada cromossomo, que a gente conta pelo centrômero, vai ter duas cromátides chamadas de cromátides irmãs, que elas são clones, elas vêm de uma duplicação semi-conservativa do DNA, que isso também é muito discutido. A gente vai ter aquele processo da separação das cromátides irmãs, o rompimento do centrômero. E isso aqui vai dar origem a cada um desses tipos de gametas. Porque em cada gameta, os gametas que são haploides, do par, então aqui do azão e do azinho, vai um. Então pode ir o azão, mas do preto também vai um. E o bezão. Azão, bezão. Pode ir o azão, mas do par preto vai outro também. Pode ser o bezinho. Azão, bezinho. E aí a gente faz as combinações. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Proporção, gente, igual. 25% de cada tipo para cada gameta. A gente pode fazer uma forma da genética que é botar no quadro de Pinet grande, que a gente brinca, que é o pinezão, bota de um lado do outro, e faz juntando. Ou trabalha de forma independente e depois analisa os resultados. Porém, a questão é diferente, porque ela trabalha exatamente com isso aqui, uma coisa chamada genes ligados. Agora, o azão e o bezão, por exemplo, eles estão no mesmo cromossomo, e aí a história é totalmente outra. Mendel até não conseguiu explicar exatamente o que estava acontecendo nesses casos. E o que eu tenho? Duas formas. O linkage, que são genes ligados cis, e o trans. O cis é quando eles têm essa sequência, no mesmo cromossomo, o azão e o bezão, por exemplo, o azinho e o bezinho. O trans, o azão e o bezinho, o azinho e o bezão. Qual é a grande diferença? Na questão, ele vai te falar de uma coisa chamada permutação. E a gente sabe que permutação é crossing over, que aumenta a variabilidade genética, tudo aquilo. Só que esse crossing over é importante porque ele é a troca de um pedaço dos cromossomos. E acontece exatamente aqui. Neste ponto é onde eu tenho o crossing over. Então, o azão, bezão depois de duplicado, o azinho, bezinho, azinho depois de duplicado, passam pelo crossing over. E é aqui que eu enxergo ele. Antes era, nesta cromátide de dentro, um azão e um bezão, nesta de dentro, um azinho e um bezinho. Agora, como teve a troca, eu fico com azão, bezinho, azinho, bezão. E a informação é bem importante, eles falam que a taxa de crossing é de 24%. E é isso que você tem que tomar muito cuidado. Lembrem que essa taxa ela nunca ultrapassa 50%, e o que isso quer dizer? Que eles estão, o A e o B, o locus A e o B, numa distância de 24 morganídeos, e a gente tem que lembrar que esses 24%, eles estão presentes aqui. Então, os 24% são esses gametas que são os que sofreram crossing over. Esses são normais. Os que não sofreram alteração são chamados de parentais. Então, se 24 são esses dois, o que eu posso falar? Eu posso dizer que tem 12% desse tipo de gameta e 12% desse tipo de gameta. Para o resto, eu lembro que aqui eu tenho 38% e sobrando ali, os 38%. Então, os parentais, azão, bezão, 38%, azinho, bezinho, 38%. Os que sofreram a permutação crossing over, azão, bezinho, 12%, azinho, bezão, 12%. Certo? E essa era a resposta da questão. Eles deram lacunas e a gente completava com 38, 12, 12 e 38. Certo, gente?
Esse tipo de questão é muito interpretativa. Eu coloquei no quadro mais para vocês conseguirem enxergar o que estava acontecendo, mas na hora da prova só tem que entender o que eles estão cobrando. Falou de cis, falou de linkage, falou de permutação, é uma genética um pouquinho diferente. Isso aparece na UX, espero ter ajudado vocês. Certo, gente? Até a próxima. Tudo de bom.